Olá, bom dia para você, seja bem-vindo ao Tô na Área desse sábado, programa mais uma vez começando em Armação dos Búzios, o paraíso dos esportes aquáticos, mas hoje o nosso assunto não é o mar, é o céu, que está lindíssimo por sinal, porque aqui o voo livre também é bastante tradicional e é exatamente esse o assunto desse primeiro bloco do programa de hoje. Estou aqui com o Mauro Villa, que é instrutor, praticante de voo livre, que vai trazer um pouquinho desse panorama para a gente. A gente até chegou a brincar aqui, bom dia Mauro, seja bem-vindo ao Tô na Área. Bom dia a todos. Obrigado por nos receber aqui em Búzios. Sejam bem-vindos. Você falou que esse céu é um céu de brigadeiro para o voo livre, né? Céu de brigadeiro por voo Quais livre. as condições climáticas ideais para o voo livre? Então, geralmente aqui em Búzios é um sítio muito restrito de voo, um sítio pequeno. Nós temos um NOTAM, que é uma autorização da aeronáutica para que a gente voe aqui. E aqui o ideal é que tenha um vento no quadrante nordeste até sudeste, você consegue voar. O vento aqui em Búzios sempre é laminar. Mas esse sítio aqui é um sítio mágico, você consegue voar não só de lift, que é aquele vento que bate no morro e faz a gente voar como se fossem uns pássaros ali, mas nós temos muitas condições de térmica. E o céu hoje está um céu todo formadinho, a gente vê até uma opção de urubu lá na base das nuvens, que significa que tem condição térmica e é um dia bom para voo. Então quer dizer que o urubu, além de ser mascote do Flamengo, também é um indicador de vento e de condição de voo para vocês? Saudações rubro-negras, é o melhor bicho do mundo, sempre. E aqui pelos nossos amigos ambientalistas e biólogos, eles não são apenas pássaros, eles são bioindicadores. São animais vivos, né, que indicam você a corrente de vento, onde está melhor o lift, onde tem térmica. Então, assim, na roubada, vai sempre atrás do urubu que você vai bem. Entendi, vivendo e aprendendo, tô na área também a cultura. O nosso cinegrafista, quando você falou que o urubu é o melhor bicho do mundo, fez o sinal de positivo, não entendi. Vamos continuar falando de voo livre aqui, a gente já passou um pouquinho dessas características aqui de Búzios, mas tem um local, a Serra das Emerências, você já me passou o bizu, que é ideal para isso ali em Tucuns, né? É o paraíso do paraíso, é isso? Rapaz, olha, a Serra das Emerências é um lugar assim que ela te chama para os esportes de aventura. Ali você faz praticamente tudo. A gente sempre fala assim, não reclama da natureza, use a natureza a seu favor. E a Serra das Emerências é impressionante como que você consegue fazer isso. Se não tiver vento, você pode remar de stand-up. Se tiver muito vento, você vai para o kite, pode pegar uma onda, você pode fazer uma trilha de bike, pode fazer uma trilha de bicicleta e você pode voar. A Serra das Emerências, apesar de ser um sítio restrito, um voo local, você não pode fazer o chamado voo de cross-country, onde você consegue fazer várias distâncias voando. Você consegue fazer um voo numa região única, que é a Península de Búzios. Em alguns momentos você consegue, na beira da praia, colocar 600 metros, 700 metros em térmicas e ver a região toda. É simplesmente fantástico. Os nossos clientes que vêm voar aqui com a gente, que vêm se deliciar aqui, não só na noite de Búzios, mas também na natureza, na Serra das Emerências, ficam encantados com a capacidade que a natureza tem de te proporcionar tanta beleza num voo de parapente. Basta tirar o pé do chão que isso tudo se descortina nos seus pés. É maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Aliás, muitos dos nossos clientes, quando vêm para cá fazer um voo, eles engrenam no curso depois porque a gente fala que eles foram mordidos pelo aerococcus, que é um verme, um bicho que quando te pica você simplesmente não consegue ficar sem o seu pé fora do chão. O famoso bichinho carpinteiro do céu, o aerococcus, eu gostei dessa. Vamos falar um pouquinho de equipamento, porque parece meio óbvio, né? Mas são diferentes tipos, né? A possibilidade para diferentes tipos de voo também. Então descreve aí um pouquinho, brevemente, o que você pode passar desse bizu. O voo livre ele tem várias vertentes. Você tem a acrobacia, você tem o speed fly, você tem o voo duplo, você tem o voo solo. E para cada tipo de equipamento você tem um tipo de vela, é chamado de vela como no kitesurf. Então o voo duplo é uma vela enorme, que ela tem a capacidade de carga de até 220 kg, 210 kg, dependendo do modelo, para você poder voar com 2 pessoas. O equipamento de voo solo já é praticamente a metade desse e varia de acordo com o peso do praticante. Você pode ter uma menina que pese 50 quilos e um cara mais parrudo que pese seus 140 quilos, ele vai ter o equipamento de acordo com a estrutura física que ele tem e com o que ele quer voar. Eu quero voar um cross-country, eu vou procurar uma vela de uma maior envergadura, que ela plane mais. Se eu quiser fazer uma acrobacia, eu vou pegar uma vela menor, que tem uma razão de aspecto menor, para que ela possa manobrar com mais facilidade. E o Speedfly ele não chega a ser um voo livre, porque o cara ele sobe uma montanha, ou andando, ou de um helicóptero, arma o equipamento e desce como se fosse um voo de um wingsuit. Aliás, existem várias imagens do
O Speedfly está junto de mão dada até com o Wingsuit, ou seja, é um voo muito mais rápido. A adrenalina corre muito mais no sangue. Agora, fica a critério de quem quer praticar, o que quer praticar, qual o nível de adrenalina que o cara quer no sangue. Mas todos eles são esportes fantásticos que têm suas peculiaridades, suas emoções, seus riscos e cabe ao instrutor, cabe ao praticante ele avaliar para ver se ele vai conseguir praticar isso naquela região, naquele local, de uma maneira segura. Por falar em instrutor, você é instrutor, como eu falei no início da entrevista. Quem gostou, quer sentir essa sensação, quer ter essa adrenalina, essa liberdade nos céus aqui de Búzios, como chegar em você, como procurar, que caminho seguir? Você pode procurar pela Rota de Voo, que é um dos nossos parceiros na internet. Pode procurar pela Vila do Voo, que é o local onde a gente faz a nossa base ali na Praia de Tucuns. Vila com 2 L's, tá? Nós temos uma base ali que é onde a gente concentra o pessoal. E dali a gente sobe ou a pé pela trilha, que é um passeio bem bacana para quem gosta de fazer uma caminhada, ou pega o nosso bugre e sobe a Serra das Emerências, que é um passeio à parte também. É uma adrenalina, porque a estrada é como se fosse um rally, é dentro da Mata Atlântica, é bem bacana. E se quiser um contato direto comigo, pode ir no meu Instagram, Vila do Voo, com 2 L's, tudo junto, que lá no direct a gente agenda um voo na melhor condição que a gente possa fazer aqui. Bom, tá aí, para você voar, voar, subir, subir, como diria a música, o caminho tá dado. Mauro, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, valeu demais por aceitar o nosso convite, até a próxima. Tamo junto, obrigado, eu que agradeço a oportunidade de divulgar aqui a área de Búzios, a Serra das Emerências, que um dia você vai conhecer e vai gostar. Quem sabe na próxima eu tomo coragem e vou pro voo também. Por enquanto a gente vai pro intervalo mesmo, já já tem muito mais esporte para você, fica ligado. A Sim Locações trabalha desde 2004 oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que sua empresa faz de melhor. Fale conosco, 99844-2500. Sim Locações, mostre o que você faz. Amanhã, o esporte tá na área. Tem muita coisa legal no programa. Basquete, automobilismo, futebol e muitas histórias. O papo aqui é de boleiro e o nosso time joga no ataque. Pra 2, lá dentro! De primeira, as informações que realmente vão fazer a diferença pro seu time. Não tem como negar. Amanhã, 2 da tarde, Band Esporte Clube. Tô na área de volta depois de um breve intervalo para a gente falar de futebol, paixão nacional. Todos os 4 grandes times do futebol carioca entraram em campo nessa última semana, seja pela Libertadores, seja pela Copa do Brasil. E a gente vai passar limpo a partir de agora. Vamos começar pelo rubro-negro, que vai muito bem, obrigado, se recuperou do tropeço da semana passada e passou pelo San José no Maracanã, lotado, clima muito bacana. Então, para analisar essa rodada de futebol, já apresento Walter Cardoso, meu amigo, meu companheiro. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, bom dia. Você passou pelo São José? Passou. Até porque é obrigação, né, Walter? Obrigação, não fez favor nenhum. Até porque o Flamengo, nas condições atuais, não podia nem pensar sequer no empate. Exatamente, tinha que ganhar porque o Peñarol já tinha aberto vantagem. Sim, se o Flamengo quiser brigar por liderança para ter vantagem de jogar em casa na outra fase. Na verdade, todo mundo fez a conta, né, antes do jogo, tendo 1 ponto apenas que o Flamengo disputar. 1 ponto apenas, que isso era contado com um ponto certo. Exatamente. Né? Não se deve fazer isso muito no futebol, não, mas não pode ser como diferente. Né? A pior campanha da Libertadores. Time que vai no alto joga, quem joga é altitude, vem para baixo não tem jeito. Né? O Flamengo fez o papel de casa, fez o dever de casa. Até para o pessoal de casa ter ideia, são 21 jogos, contando já esse da última quinta-feira do San José, como visitante na história da Libertadores. Agora 19 derrotas e só 2 empates. Não dava para não ganhar. Não tem jeito. Importante também essa vitória, Walter, porque o Flamengo vinha de uma sequência de tropeços, apesar das classificações. O empate com o Vasco na decisão da Taça Rio, o empate com o Fluminense na semifinal do estadual, um vencido nos pênaltis e o outro time passou porque tinha vantagem do empate, e a derrota para o Peñarol. Então, quer dizer, também se recupera de uma sequência de tropeços, de não vitórias que incomodaram o torcedor. Eu não sei se vou discordar de você, mas vou deixar uma opinião um pouco diferente da sua.
era obrigação do Flamengo vencer. Então, você não pode ter um parâmetro com o São José que o Flamengo realmente evoluiu depois desses resultados negativos. Não é comparação. Não dá, aí é um pouco diferente. É obrigação, seria a obrigação e é a obrigação do Flamengo vencer qualquer jogo nesse nível. O desnível técnico é muito grande. Exatamente, mas essa questão de obrigação não repercutiu muito bem não, hein? O Diego, na última entrevista que ele deu, disse até que isso incomodava um pouco, que ninguém é obrigado a nada, mas com o investimento que tem o primeiro semestre do Flamengo, pelo menos, com San José na chave da Libertadores e os times de menor investimento do Carioca, boa campanha de obrigação, jogadores protagonistas da partida que falaram, e a gente tem uma declaração aí para encerrar esse papo sobre o Flamengo nesse segundo bloco do Tonário. Um jogo atípico, né? Desde o primeiro minuto já saiu na frente, depois teve um jogador a mais o jogo inteiro e num certo momento a gente acabou deixando a desejar na marcação, relaxamos um pouco, mas graças a Deus a gente fez um bom segundo tempo, terminamos a primeira etapa na frente, isso nos deu uma tranquilidade para voltar e matar o jogo, era o que a gente precisava. Tá de parabéns todo mundo pela grande vitória, o resultado que nos mantém na liderança. Do Flamengo para o Botafogo, o alvinegro eliminado mais uma vez, o Juventude, pedra no sapato botafoguense, já tinha sido assim na final de 99, foi 20 anos depois, na terceira fase, bem mais cedo do que se imaginava, né? Walter, o Botafogo tinha iniciado o ano mal no Carioca, mas bem nas Copas, e parecia que ia priorizar a ponto de conseguir bons resultados. Ainda tem a Sul-Americana, mas a Copa do Brasil já foi para fora. Os 10 dias da intertemporada adiantou de quê? De nada, não mostrou evolução. Nada. Infelizmente. O Zé tem culpa? Talvez tenha. Tem. Mas se nós olharmos também, vamos dividir isso aí, 50 para o elenco, 33,3 para o elenco, 33 para ele e 33 para a diretoria também. Faltou um jogo de cintura para todos. Agora, a intertemporada não ter oferecido resultado positivo nenhum foi muito decepcionante e dava-se a impressão de que poderia até acontecer isso mesmo. O Botafogo de fato não mostrou nenhum tipo de evolução já no jogo de ida contra o Juventude. Na volta acabou sendo eliminado de maneira até melancólica, ninguém esperava por ser um time de terceira divisão, mas realmente tem essa questão, né? O Zé Ricardo parece que perdeu um pouco o controle do time, porque tem mexido demais e nada dá resultado. Nessa última partida ele ouviu demais dos torcedores, e sorte dele não ter sido do Nilton Santos, porque ele teria ouvido muito mais, né? Lá na Serra Gaúcha é mais difícil esse comentário chegar até o ouvido dele. A saída do Jonathan para a entrada do Gilson, porque o Jonathan entrou dominando a posição, muito melhor, um rendimento muito melhor que o do Gilson, e mesmo assim ele troca para um jogador que a torcida não gosta. Eu tenho a impressão que às vezes o treinador, ele tem que ouvir um pouco a voz da arquibancada, não é seguir a voz da arquibancada, é fazer uma análise criteriosa do porquê é que a torcida está na bronca com determinado jogador, onde é que ele está falhando. Porque muitas das vezes ele tem com ele que esse cidadão vai dar certo aqui. E no fundo, são muitas pessoas que realmente têm uma posição diferente da dele. Às vezes falta essa análise, não sei porquê. Eu acho que o corpo técnico devia olhar também o que vem de fora. Eu sou dessa opinião. O Vasco está classificado à próxima fase da Copa do Brasil, venceu o Avaí. Fez barba, cabelo e bigode, né? Venceu os 2 jogos. Não que tenha sido uma partida fácil, o Fernando Miguel foi bastante exigido. O Vasco com uma diferença ali, né? Sem o Rossi jogando pelo lado direito, quem jogou foi o Pikachu nessa partida, que acabou participando, né? Fazendo o gol. Né? Enfim, o Vasco tem, apesar de não ter um elenco muito grande, tem conseguido rodar algumas peças ali e tido resultado. O desempenho mantém quando precisa trocar a peça? Eu achei o Vasco tecnicamente, muito fraco no primeiro tempo. Foi dominado. O Avaí foi muito melhor, verdade. Não foi? Quando foi para o vestiário, o time voltou, ele já voltou com uma aura diferente, voltou com um comportamento diferente, assumiu o controle do jogo, e aí eu tenho que dar valor para uma pessoa que naturalmente é muito malhado, que é o treinador. Aquilo foi a voz do treinador no vestiário. Sem dúvida, ficou muito evidente, né, Walter? Concordo. A postura foi diferente. Voltou completamente diferente, voltou um Vasco insinuante, um Vasco que pressionou, que fez com que o adversário errasse, induziu o adversário ao erro e conseguiu um resultado positivo. E depois ele, com toda tranquilidade, aliás, Pikachu que voltou fazendo gol, né? E aí já bota uma pulguinha atrás da orelha do Valentim, né? Ele, Rossi pela direita, quem você prefere? Hoje o Pikachu.
Mais que o Rossi? Rossi? Não, eu acho que o Pikachu ele já provou há muito tempo que ele... eu gosto muito de usar o termo polivalente, que no futebol hoje você não pode ter um jogador para uma posição só, você tem que ter um jogador que gira. E o Pikachu tem essa versatilidade. A polivalência do Pikachu, sem dúvida nenhuma, talvez seja o seu principal ponto positivo. Outro time, além do Vasco, que se classificou à próxima fase foi o Fluminense, que jogou o polo aquático. Jogou no Maracanã, com muita água, contra o Luverdense. O primeiro tempo foi um negócio inacreditável, de tanta água, jogo? né? Teve jogo? De polo aquático teve, futebol não sei. Teve. O Maracanã ainda teve aquela condição de suportar aquele primeiro tempo, né? Aí depois, no segundo tempo, aí sim, o Fluminense mais encorpado, fez prevalecer o seu esquema de jogo. E foi realmente o Fluminense que a gente gostaria de ver. Primeiro tempo, lamento muito, mas não teve jogo, né? Não teve. O 0-0 foi excelente, um resultado magnífico. Se tivesse alguém ganhado ali, seria muito ruim. Verdade. O primeiro tempo mereceu não ter gols, né? O Mereceu, primeiro tempo não merecia um gol de tão seria ruim. Um castigo para quem sofreu esse gol. Né? E aí, no segundo, o Fluminense, sem água, conseguiu melhorar. Gols, talvez, dos dois principais jogadores do time no ano, né? O Johnny Gonçalves e o Luciano, que vive uma fase maravilhosa. Eu acho que os dois, eles se completam, né? E o Fluminense vai ter que ter muito cuidado com... Porque já vai ter problema com esses dois jogadores. O problema que eu estou falando é só influência externa, né? Sim, Porque são bons. São ótimos. Foi um bom achado, Johnny. Pode falar o Jones? Pode. Você falar Jones também, tá certo? Tá tudo em casa, Walter. Você manda. Falou. Você manda. Do jeito que você quiser, você fala. Valeu. Fernando Diniz, que comentou a classificação do Fluminense contra o Luverdense. A gente já ia ter alguma dificuldade no jogo por conta da organização defensiva do time deles. E com a chuva, isso ficou muito mais difícil. A gente deu uma ajustada taticamente no intervalo. A gente já voltou um pouquinho melhor, o meio do campo não estava tão encharcado. E quando a gente fez o gol, as coisas ficaram bem mais fáceis. Bom, Copa do Brasil, Libertadores passados a limpo. Vamos de Campeonato Carioca? Vamos aqui para o telão. É claro que você já sabe, mas só para a gente ter aqui a informação para você acompanhar. Vasco e Flamengo, amanhã, 4 da tarde, o Campeonato Carioca, enfim, chega a sua grande decisão. O ponto da discórdia da semana está aqui, ó. Estádio Newton Santos. O Estado tirou da concessionária a concessão, com perdão da redundância, do Maracanã e passou para Flamengo e Fluminense. Se você tem o Maracanã agora sendo do Flamengo oficialmente, na minha opinião, faz todo sentido o Vasco não querer fazer o jogo com o seu mando na casa do adversário. Newton Santos tem estrutura total para isso, faz valer o mando de campo. Para mim, o Vasco está certo. Mas eu vou me colocar aqui agora como policial. A questão da mudança dos lados é que seja o grande problema. Não, eu vou olhar o lado externo do estádio. Sim. Dentro do estádio não tem problema. O Jepp conseguiu assim uma vantagem magnífica. Você não vê dificilmente você vê um tumulto dentro do estádio. O Jepp tem uma visão magnífica para isso. Agora tem um problema. O anel externo, o lado externo do Engenhão é um problema. Eu temo por isso. Eu gostaria muito que houvesse um acordo entre os clubes, se bem que eu acho que parece que não vai acontecer, que esse jogo fosse realizado no Maracanã, apesar do Vasco ter todo o direito. Mas estrategicamente, você levar um jogo desse nessas condições atuais, disputando um título, o Engenhão, nesse momento, não seria o palco ideal, apesar de ser um estádio fabuloso, sensacional. Mas a parte externa dele, para quem vai tomar conta da torcida, meu amigo, é uma noite mal dormida, hein? São visões diferentes e complementares do mesmo assunto, né? O que acontece dentro de campo, o ganho técnico que o Vasco vai ter não jogando no Maracanã e também a questão da segurança, que, claro, é sempre muito importante. Você, com esses dois argumentos aqui, o meu e o do Walter, escolhe se concorda ou não com o primeiro jogo da decisão no Newton Santos. O jogo da volta vai ser no Maracanã, com o mando do Flamengo no próximo fim de semana. Pensando na partida de hoje, Walter Cardoso, o que dá para esperar? Flamengo em meio a Libertadores, Vasco classificado na Copa do Brasil, dois times que não têm assim até aqui tropeços muito grandes para que a gente possa pensar que eles vão entrar pensando nisso. Mas os dois têm tropeços pontuais que os fazem tirar lições. Aprenderam essas lições? O Flamengo da derrota para o Peñarol e o Vasco da derrota para o próprio Flamengo no finalzinho, na final do segundo turno? Eu vou dizer um negócio para você, Léo. Você pode ter o Vasco e o Flamengo em qualquer condições, bem ou mal em qualquer campeonato, mas essas duas camisas, elas mudam tudo. É um jogo assim atípico, é um jogo onde os jogadores que vestem as suas camisas, eles jogam no seu limite máximo, Sim. de estanque mesmo, sabe?
são capazes de errarem nas coisas mais simples, são capazes de brigarem, né, que eu acho que não devia ser assim. Não, de jeito nenhum. Mas é o Estado que é colocado o Vasco e Flamengo nessa competição. Já vou dar meu palpite. Não, você não deu palpite nenhum. Você falou bonito para ficar em cima do muro, para justificar não pular para nenhum dos dois lados. Mesmo que seja para você falar que vai dar empate, Walter, palpita aí, vai. Não, eu vou dar um palpite? Ah. É claro que eu vou dar um palpite de empate. Então deu palpite, é lógico que eu vou dar um palpite de empate. Claro. É lógico que eu vou. Eu não tinha a menor dúvida disso. Pergunta pro torcedor. O torcedor sabe, ele vai falar que é empate. Eu não vou falar que é empate. Porque no momento atual, esse jogo vai ser decidido no outro 90 minutos. Você acha que vai ficar todo mundo com medo de perder o primeiro? Não vai perder, ninguém vai perder, não. Eu não acredito nem no medo. Mas vai ser aquele negócio, aquela coisa pegada. Eu vejo o Vasco da Gama com essa característica e não vejo o Flamengo com essa característica, não. Ao contrário, tá? Mas o Flamengo tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, porque o Vasco tem jogadores rápidos também. Sim. Tem jogadores rápidos. Eu vou citar aqui um que eu acho que eu fiquei fã dele, até pela sua mobilidade dentro do campo, que é o Marrone. Sim, se não toma conta do Marrone, revelação. Se der uma facilidade para ele chega na cara do gol e resolve a questão, certo? Chega mesmo. Estou falando, citando ele, porque ele puxa a fila, tá? Mas atrás dele tem outros. E o Flamengo tem que ficar atento com o Vasco da Gama. Eu aposto nessa possibilidade do empate e para depois ter 90 minutos de coração explodindo no jogo do Maracanã, se é que... Tomara que esse jogo seja... Tinha que ser no Maracanã, né? Deixa ali, Nilton Santos. Vasco. Eu acho bacana cada um mandar e ter uma carga de mando de campo, eu acho. Acho legal. Tá bom, fazer o quê, né? O Walter falou que acredita em empate nesse jogo. Vale sempre lembrar que a gente tem dois baita goleiros, né? De um lado o Diego Alves em grande fase, o Fernando Miguel também. Isso talvez contribua para que a gente tenha um jogo ainda mais equilibrado. Para você que nos acompanhou nesse papo de futebol, segura aí, tá? Daqui a pouquinho tem muito mais aqui pra gente falar, mas não com o Walter Cardoso, de quem eu já me despeço. Bom dia, até a próxima. Foi muito bom estar com você mais uma vez aqui. Eu estou na área. Opa, tamo junto. Se derrubar? É pênalti. Então tá legal. Intervalo rápido, a gente volta já já. Hoje, 1h30 da tarde, quartas de final. Corinthians e Flamengo, ao vivo. Quem sai na frente na disputa por uma vaga na semifinal? Você nunca viu, nada igual, Novo Basquete Brasil, na moral. NBB. Neste domingo, primeira prova em equipe. Essa prova vai ser gigante. Vocês vão cozinhar para 400 mulheres. Essa é a prova mais difícil que eu já vi e que todos nós viemos. É a hora do clássico. Carne na chapa, senão não vai dar tempo. Tá no banco de reserva, hein? Sim, chefe. Vocês vão fazer 315? Mentira. Se demorar, é pênalti. 5 segundos, vocês vão dançar. Neste domingo, 8 da noite, Masterchef. Tonara está de volta, ainda falando de futebol. Ele já esteve aqui há pouco tempo, lançando essa competição, que segue um pouco dos moldes da antiga e muito bem sucedida Copa Vale do Paraíba. Ela está de volta com outro nome, a Copa Sul e Centro-Sul Amador Regional. Vai trazer times aqui de cidades do sul e do centro-sul do estado, alguns que estão surgindo agora, alguns já com bastante tradição e que estão retomando o seu trabalho. Fato é que a competição é, sem dúvida nenhuma, um prato cheio para revelar novos talentos e, claro, para você de casa que vai estar ali à toa curtindo um fim de semana, poder ir no estádio e ver um futebol bacana com a rivalidade regional. Estou aqui então mais uma vez com o Mauro Aredes, que é o presidente da Liga de Desportos de Barra do Piraí, que é quem está fazendo toda essa coordenação, trazendo de volta a essência do futebol no interior do estado. É muito legal esse projeto. Seja bem-vindo de volta ao Tô na Área mais uma vez. Você vem hoje para, de fato, fechar a data de estreia do campeonato, Mauro. Bom dia, que dia será? Dia 21 de abril, em Vassouras, com rodada dupla, com masculino e feminino da Prefeitura Municipal de Vassouras versus o Ideal Futebol Clube e o Liga Mendense no feminino. Primeiro jogo às 13h, segundo jogo às... Isso aí. Você começou, eu já puxei o nosso telão interativo logo aqui de uma vez. Então vamos repassar. Primeira rodada, 21 de abril, é domingão de Páscoa. Certamente você vai estar em casa, dá um pulinho lá. Primeiro para prestigiar as meninas, Prefeitura Municipal de Vassouras e Liga Mendense, no Municipal de Vassouras, 1h da tarde. Rodada dupla na sequência às 3, Prefeitura Municipal de Vassouras e Ideal
pelo masculino. Como é que estão os times? Já estão todos montados? Eles ainda têm um prazo de inscrição? Ainda estão captando esses recursos? Como é que está a montagem dos times? Dá para ter esse panorama já? A inscrição termina agora na próxima terça-feira. Termina antes do início do campeonato, portanto. Perfeito. Todos vão estar inscritos, mas já está bem montado, bem bolado, já está tudo bem mais ou menos esquematizado. Vamos ver aqui quais são os times, então, para você de casa saber se a sua cidade está contemplada ou não? Vamos voltar aqui para o nosso telão interativo. No masculino nós temos Prefeitura Municipal de Vassouras, o Ideal de Mendes, o Operário de Barra do Piraí, o Coimbra, também de Barra do Piraí, e o Monte Douro de Valença. São 5 times, a primeira fase eles jogam entre si, os 4 melhores vão para a semifinal. Mauro, semifinal em ida e volta e a final em um jogo único, não é isso? Para a gente ter uma grande festa, tudo sendo decidido em 90 minutos. Não vamos ter prorrogação, nem pênalti, nem jogo. Prorrogação... Pode ter em caso de empate, né? Porque não tem vantagem, né? Não tem vantagem, isso. É pênalti direto. Pênalti direto, ok. Dá mais emoção ainda, bacana de acompanhar. Esses 5 times aqui, o que você destaca? Tem algum time aqui com mais tradição que está retornando, todo mundo montando os seus elencos? Que panorama você consegue fazer desses 5 times do masculino pra gente? Tá treinamento fechado, escondido a 7 chaves. Até porque praticamente todo mundo vizinho, se abrir muito alguém vai ver, né? Aquela retenção assim, não vou mandar ficha agora porque o outro vai vir, então... O outro vai vir, verdade. Mas são times de tradição já na região, né? O Operário mesmo sendo o caçula de todos, mas foi campeão da 2ª divisão barrense, foi campeão barrense, foi vice-campeão agora junto, montou um time lá em Mendes, com o Ajax de Mendes, então tinha muito. Então já é um time rodado. O ABC, o Monte Douro, o Ideal, são times já consagrados, já na região, e a Prefeitura Municipal de Vassouras ela fez praticamente a seleção de Vassouras. Então vai ser um campeonato bem atraente, com belas jogadas, com grandes jogadores da região. Então estamos bem focados nisso e vai ser um grande sucesso a competição. Temos, se não selecionados municipais, equipes campeãs municipais, o que joga o nível do torneio lá no alto. O feminino tem um número menor de equipes e aí a gente não tem semifinal, né? Vai direto para a decisão, não é isso? Houve uma reunião semana passada na Liga, então ficou decidido o seguinte, o campeão vai direto para a final. 2º e 3º lugar vão fazer uma semifinal em rodada, em jogos de ida e volta. Entendi. Então, uma mudança importante no regulamento. Então, para você, fica feita essa correção. O primeiro colocado da fase de grupos entre essas 4 equipes aqui vai direto para a decisão. Algo parecido com o que acontece no NBB, que os times primeiros colocados avançam uma fase e os outros fazem uma fase intermediária, por assim dizer. Então temos Prefeitura Municipal de Vassouras, Liga Mendense, o Tupi de Paracambi e o Monte Douro de Valença. O primeiro vai direto para a final, o 2º e 3º fazem uma semifinal extra, por assim dizer, para aí sim a gente conhecer o seu adversário na decisão. Futebol feminino, que é um pouco maltratado, mas esse é um ano de Copa do Mundo, então uma vitrine perfeita para a gente colocar as meninas para jogarem também, né? E essas 4 equipes, elas já são bem maduras, já são reconhecidas na região, são equipes campeãs. E Paracambi, inclusive, tem até jogadoras que já serviram a seleção brasileira, que frequenta a equipe. Então vai ser um campeonato bem de alto nível. De alto nível. Mais um fato importante para elevar o nível aí do torneio. Questão de estádios, Mauro. Tudo ok, tudo regularizado, questão de laudos, galera pode ir sem preocupação, sem problema, tudo tranquilo. As equipes estão se esmerando nisso, né? Apoio total da federação, apoio da coordenação, só falta a bola rolar. E o público comparecer. Depois dessa, tenho certeza que o público vai chegar junto. E a Band está junto. Opa, tamo junto, com certeza. Vamos acompanhar a rodada após rodada. Isso aí, gostei, Mauro. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa, boa sorte. E como você já disse, vamos acompanhar tintim por tintim nessa Copa. Obrigado a todos. Valeu. Segura aí, Mauro, que eu vou encerrar aqui para o público de casa, porque tudo que é bom dura pouco. Mas a gente volta no próximo sábado, às 11 da manhã. Você pode participar com a gente pelo WhatsApp, pelas redes sociais da Band Rio Interior. Muito obrigado, até semana que vem. Abraço, tchau, fui!